Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer pra mim. O vento Balançou meu barco em alto mar, o vento me cercou e quis me afogar. Então eu clamei ao filho de Davi, escutou, por isso estou aqui. Boa noite, Diácono Nelson, família. Deus abençoe a vida de vocês. O mar obedeceu, não temo mais o mar, pois firme está minha fé. O meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! Não temo mais A o palavra mar, do Senhor diz: minha mil fé. cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Uma Cláudia Almeida, Deus abençoe sua vida. Atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, o meu barquinho está Jesus de Nazaré. Ei, Deus abençoe sua vida. Um abraço. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém. Maeda, Deus abençoe. Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa live. Semana passada, nos primeiros 20 minutos da nossa live, a internet nos deixou na mão. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Espero que ela não faça isso. Bom, nós estávamos meditando no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, onde conta a história daquele endemoniado de Gadara.
nós falamos um pouco a respeito dos fatos que ocorreram com Jesus, o povo daquela cidade, né? Nós aprendemos na quinta-feira passada que a cidade de Gadara, ela fazia parte de uma decápolis, né? Eram 10 cidades que formavam uma região, como o Vale do Aço, por exemplo, que é formado por Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Paraíso. Gadara também era uma cidade assim. E eles eram muito conhecidos pela sua produção de suínos. Eles eram porqueiros. Eles criavam porcos. E os irmãos sabem muito bem que o judeu, eles abominam, né, o porco e o criador do porco também. Assim como o egípcio, ele abominava os judeus por causa da sua cultura de cabra. Porque a cabra para o povo, ou para os judeus, né? Os egípcios, perdi a palavra, eles tinham a cabra, a ovelha, como um bicho imundo. Então, eles também tinham essa dificuldade junto à cultura do povo de Israel em cultivar, ter esse cultivo, né, ter essa criação de ovelhas. Mas nós temos aqui uma história muito interessante, irmãos, e nós fizemos umas abordagens aqui na quinta-feira passada, falando a respeito dos fatos, né, que ocorreram dentro dessa história. Então eu não vou ler de novo, nós vamos só parafrasear ela. Para os irmãos que chegaram agora é Marcos 15, a partir do verso 1, fala sobre a cura do endemoniado de Geraseno. Os fatos que ocorreram ali nessa história. Que aquele homem que morava no sepulcro era possesso de espíritos malignos, a Bíblia nos enfatiza isso porque Jesus expulsou aquele demônio. Então, no corpo daquele homem habitava uma legião de demônios. E é importante, irmãos, a gente frisar isso, por quê? Porque as pessoas, elas têm a tendência de dizer que não havia possessão maligna naquela época e não existe, que são doenças mentais. De fato, algumas doenças mentais, elas se parecem muito com possessão maligna. E algumas possessões malignas têm muita semelhança com doenças mentais. Porém, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a pessoa realmente estar com um problema mental. Uma coisa é a pessoa ter problema psicológico. E a outra coisa é a pessoa estar com problemas espirituais. Como é que a gente sabe que uma pessoa tem problemas psicológicos e ela ou é espiritual? Muito simples. Quando a pessoa tem problema de possessão maligna ou de encosto ou essas coisas assim, se você orar por ela, estender a sua mão e repreender, aquela pessoa vai ficar liberta no nome de Jesus. Aquele mal vai sair. Eu gosto sempre de dizer que se todo o mal que existisse fosse possessão maligna ou ação diabólica, nós teríamos poucos problemas na igreja, porque a gente resolveria muito rápido o problema das pessoas. Porém, também existem os problemas psicológicos, que aí depende de ajuda profissional, da área da psicologia, da psiquiatria, né? Terapias e etc. e tal. Se eu oro por um problema e aquele problema não vai embora, ele permanece emocionalmente na minha vida, então é sinal que esse não é um problema espiritual, mas é um problema emocional que eu preciso tratar desta maneira. Agora, existe uma coisa muito interessante naquele texto, onde Jesus manda os demônios ir embora, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 24 e 25, também tem uma passagem muito interessante a respeito da libertação do homem dos espíritos malignos. Diz a palavra do Senhor que quando um homem se converte ao Evangelho, da vida dele ele é liberto de um espírito maligno. Esse espírito maligno,
com certeza é aquele espírito que influenciava a vida dele em tudo aquilo de ruim que acontecia. Isso não significa que uma pessoa só faz coisas ruins porque há influências malignas. Não, a nossa própria natureza nos influencia ao mal. Mas quando a pessoa tem lá um encosto, um espírito maligno, uma influência maligna, essas coisas aumentam gradativamente e ele não consegue sozinho se livrar destas dificuldades. A Bíblia diz que quando esse homem aceita Jesus, sai dele esse espírito maligno e fica voando por aí pelos ares, buscando um lugar para que ele possa ter descanso. Não encontrando este lugar, não encontrando essa paz, ele volta para a sua antiga morada. Essa antiga morada sou eu, é você, né? Quando fomos libertos desse espírito maligno. E ele então de vez em quando ele volta tentando achar o lugar dele. Diz a palavra que se ele acha esse lugar varrido e ornamentado, eu achei interessante uma pergunta de uma senhora dizendo o seguinte: mas o texto está estranho, por que varrido e ornamentado? Um lugar varrido e ornamentado significa que está limpo, está puro, mas é só fazer a leitura de trás para frente, né? Varrido e ornamentado ao gosto do diabo, né? Ao gosto do diabo. Não é varrido e ornamentado a gosto de Deus, a gosto do Espírito Santo, não. Se esse demônio voltou e consegue entrar novamente, é porque o Espírito Santo não está habitando mais ali naquele tabernáculo, naquele templo. Então ele volta, acha o lugar vazio, né, ambientado para ele, óbvio, e traz consigo 7 espíritos piores do que ele, tornando assim o segundo estado daquele homem pior do que a primeira fase da sua vida. Então a gente dá um alerta às pessoas com relação à permanência na presença de Cristo. Porque quando as pessoas se desviam de verdade do Evangelho, ele volta a ser habitação não só de um demônio, mas de mais 7, ou seja, ele vai ser habitação de 8, no mínimo 8 espíritos malignos. E esse espírito maligno vai arrebentar com a vida dele, porque outrora ele estava lá pisando na cabeça do diabo, adorando a Deus, destruindo as obras do diabo através da oração e do seu comprometimento com o evangelismo, com a pregação da palavra. Então esses espíritos malignos estão furiosos contra essa pessoa. Então por isso que vai tornar o segundo estado dessa pessoa pior do que o primeiro. Agora, é bom lembrarmos que nem todas as pessoas que estão fora da igreja estão desviadas do evangelho. Elas não perderam a fé, elas ainda estão com uma vida devotada a Cristo, talvez com algumas falhas que precisam ser reajustadas na vida, coisa que a pessoa poderia fazer muito bem estando na igreja, mas fica com vergonha e às vezes sai por causa disso. Mas na verdade, o que a pessoa precisava fazer é permanecer na igreja, porque longe da igreja ele fica longe da palavra, ele fica longe da orientação divina. Então, para ele resolver os problemas que ele tem, as pendências que ele tem, fica mais difícil, né? Então não importa, olha, deixa eu te dar um conselho, não importa que tipo de vida pecaminosa você está vivendo hoje, não fuja da igreja. A igreja é lugar de gente doente mesmo, é lugar de gente que está precisando de cura, de libertação, de transformação. A igreja é lugar de pessoas que estão precisando se ver livre das suas dificuldades espirituais, das suas dificuldades emocionais. Então, não fuja da igreja, não tenha vergonha. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e no mais ele fará. Amém? Então esse é o conselho que eu tenho para você com relação à questão de tomar cuidado com esse espírito maligno que saiu da sua vida, porque ele pode voltar e trazer mais 7 pior do que eles. Bom, voltando aqui na nossa palavra a respeito do endemoniado de Gadara, então nós sabemos que aquele homem era possesso de espírito maligno,
Nós sabemos que aquele homem ele era um ser desprezível, né? O único lugar que o acomodava muito bem era no cemitério. Provavelmente a sociedade não queria aqueles homens por perto, né? Nós sabemos que ele era violento, que nenhuma cadeia, nenhuma corrente podia prendê-los, eles estourava tudo. E aí, irmãos, eu também na quinta-feira compartilhei com os irmãos aqui duas experiências que eu vivi. Na verdade foram 3 experiências que eu vivi com possessão maligna, que a gente não sabe como aquilo ocorre. Tamanho o poder que a pessoa adquire quando está debaixo desta ação maligna. São 2 situações que eu presenciei quando eu ainda era jovem, eu tinha uns 12 para 13 anos, e quando eu vi um rapaz possesso de espírito maligno carregando uma privada no peito, ele só parou no fundo do quintal porque tinha muita cerca de arame. E também quando eu vi uma mulher que foi tomada por espíritos malignos, ela fugiu de casa e foram achar essa mulher somente no outro dia. E no outro dia ela foi achada dentro de uma moita de lustrosa. Essa moita ficava ao lado de uma porteira e ela era muito antiga, então ela tinha assim, ela era como se fosse um repolho enorme. E essa mulher, irmãos, estava lá dentro, no meio dessa moita de lustrosa. E para tirar essa mulher de lá, os homens que roçaram, que cortaram de facão, eles se machucaram todo, e aquela mulher não tinha um arranhão. Então, assim, são coisas estranhas. A outra vez, uma mulher que eu vi possessa de espíritos malignos, ela dominava 7 policiais. Os policiais tentavam segurar ela, ela levantava eles como se eles fossem palha. Então, assim, uma pessoa possessa de espíritos malignos, ela sim tem uma força descomunal, até que, em nome de Jesus, você quebra o poder do diabo. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa endemoniada na igreja mansinha, não é porque ele é mansinho, é porque o poder dele foi quebrado pela autoridade do sangue de Jesus. Então, amados, é fato que o diabo possessa, ele entra no corpo de pessoas que estão sem a presença do Espírito Santo de Deus. O maligno entra e toma conta. Então esses homens, eles eram terrivelmente fortes. Eles eram muito fortes. Imagina que eles faziam quebradeira na cidade, então eles não queriam aquele homem na cidade, eles não queriam ele naquela cidade. Então o melhor lugarzinho para eles era o cemitério, onde eles ficavam ali. E aí vamos ficar por aqui só, porque o pessoal de batalha espiritual, só porque eles estavam no cemitério, já coloca o pessoal comendo defunto, né? Fazendo um monte de loucura que a Bíblia não diz que eles estavam fazendo. A Bíblia diz que eles moravam lá. Não fala que estavam lá comendo defunto ou coisa desse tipo, não. O pessoal de batalha espiritual, eles aprofundam muito no que não está escrito, né, irmãos? Eu não sei de onde que eles tiram tanto assunto para escrever. Fato que a Bíblia não diz que realmente aconteceu. A Bíblia fala muito pouco sobre essas coisas. Então, outro fato que aconteceu é que Jesus expulsou aquele demônio. Quando aquele endemoniado se depara com Jesus, ele pergunta: Senhor, o que vem fazer? Não é a nossa hora ainda, não é a hora, tá vindo incomodar a gente, por quê? E Jesus então não negocia, não conversa com aqueles demônios, simplesmente os expulsam. E eles fazem um pedido. E o pedido daquele moço endemoniado, ou melhor, o do demônio, era que ele entrasse ali naqueles porcos que estavam por ali pastando, né? Eles estavam por ali fazendo as suas porqueiras, e o demônio pediu para entrar, e entraram, e Jesus permitiu. Se alguém perguntar por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, talvez fosse para testar a fé daquela cidade, não sei, ou simplesmente porque Jesus deixou naquele momento que a sua cultura
judaica o influenciasse naquele momento, não sei, ninguém sabe, né? Na verdade, Jesus permitiu. Irmãos, nem os porcos aceitaram o demônio no corpo deles. Eles se precipitaram no abismo. Nem os porcos aceitaram demônios no corpo deles. Precipitaram no abismo. Então, para você ver aí que ser morada de demônio não é um negócio legal, que nem os animais aceitam. Então, aqui começa uma história interessante. Imagina que aqueles homens viviam naquela cidade ali fazendo baderna que não acabava mais. Porém, quando as pessoas daquela cidade tomaram ciência que Jesus havia libertado aquele homem, ou aqueles dois endemoniados, mas que o preço da libertação era ter perdido alguns porcos, eles simplesmente não quiseram Jesus naquela cidade, eles não permitiram que Jesus entrasse naquela cidade. Eles preteriram aos porcos do que a Jesus. Alguém poderia dizer assim, mas está certo, revoltaram porque era muito importante aqueles porcos para a economia da cidade. Bom, mas será que aqueles dois endemoniados também não seria mais importante, né, aqueles dois homens livres dos demônios, não seria mais importante um testemunho para aquela cidade do que a perda material que eles tiveram? Eles não pensaram assim, simplesmente ignoraram, não quiseram que Jesus entrasse naquela cidade, e Jesus então foi para outra região. Bom, irmãos, aqui mora uma reflexão. Veja bem, o que leva pessoas a abrirem mão da libertação, do milagre, da presença de Jesus, porque estar em Cristo vai gerar algumas perdas. Porque é isto mesmo que eu estou dizendo para você. Assumir um compromisso com Jesus de ficar liberto, para que Ele entre em nossas casas, para que Ele entre em nossa cidade, o fato de Jesus entrar nas nossas vidas, realmente há possibilidade de perdas. Perdas sim, e perdas que talvez nós reputamos como perdas que não deveria ter, perdas que vai talvez nos fazer falta. Quando Jesus entra na vida de um homem, de uma mulher, é muito comum que tudo aquilo que é ruim na vida daquela pessoa, Jesus começa então a mandar entrar nos porcos, literalmente, a mandar para o abismo. Amizades que realmente não nos faz bem, talvez até mesmo uma profissão que ela não é muito honrosa para um cristão, talvez negócios que o cristão desenvolve ou tem, de repente ele vai perder aquele negócio porque não agrada ao Senhor, mas tudo isso é para o bem da pessoa. Eu me lembro de um rapaz que se converteu na igreja, e ele trabalhava num bar, e naquele bar ele servia bebida, servia tudo que tinha que servir para as pessoas. E assim que ele se converteu, ele veio me procurar e falou comigo: pastor, o que é que eu faço? Bom, eu não podia sustentá-lo, então eu disse para ele o seguinte: olha, você vai orar a Deus e vai falar com Deus que esse é o seu emprego, para que Deus possa te dar um outro emprego, que você não se sinta tão constrangido a trabalhar quanto você se sente aí nesse serviço. Então, depois da conversão dele, uns 60 dias, 90 dias, ele já tinha saído daquele emprego e foi trabalhar no Banco do Brasil. Então, ele teve uma perda. Porém, quando nós perdemos alguma coisa por causa do Evangelho, diz a Bíblia que nós recebemos 100 vezes mais neste mundo e ainda recebemos no porvir. Então, ninguém precisa ter medo de ter perdas no Evangelho. Ninguém precisa ter medo de que Jesus, ao entrar nas nossas cidades, que aqui vamos representar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos relacionamentos, em que a presença de Jesus vai trazer algumas rupturas, que elas só vai nos fazer bem,
só vai nos fazer bem. E nós não podemos rejeitar Jesus diante dessas perdas. Muito pelo contrário, nós precisamos nos manter em Cristo Jesus, pedir que Ele aprofunde mais ainda dentro da nossa cidade, para que a libertação desses espíritos malignos sejam totais em nossas vidas. Então, amados, Jesus, ao entrar na vida das pessoas, Ele promove perdas? Sim, promove. Mas nenhuma perda que Jesus traz para nós é uma perda em si mesmo. Muito pelo contrário, é um ganho. Porque Ele está tirando algo da gente hoje que amanhã vai ser infinitamente melhor para nós. Então não tenha medo de perder. Não tenha medo de perder. Perder é comum. Porque chega o tempo também de ganhar, mas aí nós vamos ganhar a partir de uma vida lapidada na presença do Senhor. Muitas pessoas que chegam no Evangelho e que aquilo que ele conquistou no mundo é fruto de muita corrupção, na maioria das vezes ele vai perder tudo aquilo que ele conquistou, para depois ganhar de novo, mas de maneira justa e honesta. A maioria dos testemunhos que eu ouvi de pessoas que viviam uma vida muito indigna, muito desonesta, muito corrupta, que chegaram no Evangelho cheio de recursos, cheio de dinheiro, a primeira coisa que o Senhor fez foi mandar todo o recurso financeiro deles entrar nos porcos e precipitar no abismo. Perderam tudo, tudo, mas essas mesmas pessoas hoje estão melhores do que antes quando chegaram no Evangelho. Porque Deus nunca tira da gente algo para dar outro inferior. Muito pelo contrário, se Deus tirar alguma coisa de você, é porque Ele vai te dar coisas melhores. Se os gadarenos tivessem aceitado a Cristo entrar naquela cidade, o Senhor teria trocado a cultura deles de criar porcos por outra cultura muito mais rentável, muito melhor para o desenvolvimento deles. Mas eles preferiram os porcos do que a presença do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado em nossas vidas. Ao que nós estamos preterindo a Cristo? O que nós estamos colocando no lugar de Cristo? É um relacionamento? É uma namorada? É um casamento? É um negócio? É uma empresa? É um emprego? É uma escola? É uma faculdade? O que eu estou colocando no lugar de Cristo? Que quando eu comecei a fazer estas coisas, eu me distanciei do Evangelho, eu me distanciei da graça de Deus, eu me distanciei da presença de Deus. O que eu estou preterindo, como os gadarenos preteriu aos porcos do que a Cristo? Então, meu querido, faça uma avaliação na sua vida. Faça uma avaliação na sua vida. Faça uma análise na sua vida. Você está trocando a Cristo por quê? Por porcos? Ou por muito menos do que porcos? Não se esqueça que quando você troca Jesus por alguma coisa, o que acontece com você é o que aconteceu com os porcos. O demônio que estava na sua vida e que um dia foi tirado pelo poder de Cristo, volta, mas volta com mais 7 espíritos piores do que ele. Ah, pastor, você está fazendo terrorismo? Eu não. Eu só estou falando o que a Bíblia está dizendo. Que quando o demônio que sai do homem, ele volta e acha a casa varrida e ornamentada ao gosto do diabo, ele volta e traz mais 7 espíritos piores do que ele. Então, às vezes a pessoa está aí, literalmente se lançando no abismo, tirando a própria vida, suicidando. Por quê? Porque, de repente, ele virou morada de demônios. Isso é sério? Isto é muito sério.
Então nós precisamos, enquanto conhecedores do Evangelho, da graça de Deus, do amor de Deus, avaliar a nossa morada, a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo de Deus nessa terra. E não podemos de jeito nenhum perder essa graça de Deus das nossas vidas. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos sim de preterir a Jesus a qualquer outra coisa. Que a palavra do Senhor diz que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É desse amor que nós precisamos, para que aquilo que vier até nós não nos faça escolher entre Cristo e aquilo. Porque um dia que eu precisar de escolher entre Cristo e um marido, entre Cristo e uma esposa, entre Cristo e uma profissão, entre Cristo e uma faculdade, eu vou virar morada de demônios. Eu vou ficar na condição daqueles porcos. E que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque se nem os porcos aceitaram os demônios dentro deles, precipitando-se ao mar, talvez eu também não aguentaria e atentaria até mesmo contra a minha vida. Aproveitando que nós estamos chegando em setembro, que é um tempo de reflexão a respeito de suicídio, né? Por que tanto suicídio? Por que tanto suicídio? Ah, pastor, mas tem crente suicidando. Mas por quê? Será que não é porque a pessoa trocou Jesus por alguma coisa? Então vale esta reflexão nas nossas vidas. A cidade de Gadara abriu mão de ter Cristo na vida delas, na vida deles, para cuidar de porcos. Que você não abra mão de Cristo na sua vida por nada, nada, por nada, nada. Jesus é o que você tem de mais precioso na sua vida, é estar em Cristo Jesus. Ainda que você esteja com a fé abalada, ainda que você esteja enfraquecido na fé, não fuja da casa de Deus. Não fuja da presença do Senhor. Não deixe de ir à igreja ouvir uma palavra, uma pregação bíblica. Não deixe de ouvir a mensagem do Senhor, porque somente a palavra de Deus gera fé no coração daqueles que creem. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Se tem uma coisa que o inimigo quer, é acabar com a sua fé. Então não permita que isto aconteça. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Você que está aí nos assistindo, você que qualquer dia do ano passar por essa live aí que vai ficar gravada aí no Facebook, no YouTube, qualquer tempo que você passar por aqui, receba a bênção do Senhor na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te encher, fazer com que você de fato entenda que o que nós temos de mais precioso é a presença de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus eu quero apresentar cada pessoa que está ouvindo esta palavra, Senhor. Pai, os visite agora com graça, com amor, com a generosidade do Senhor, meu Deus, com a benignidade do Senhor que é tão longânima, e que o Espírito do Senhor possa trazer paz aos corações que estão nos ouvindo, meu Deus. Pai, que ninguém possa trocar a Ti por coisa alguma, que todos possam, ó Deus, esperar no Senhor as portas se abrirem, esperar no Senhor, meu Deus, o milagre acontecer, esperar no Senhor, ó Deus, que os céus se abrem, que a terra possa brotar, meu Deus, para que o Teu Filho possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para oferecer. Meu Deus, nos livra do maligno que volta e meia nos ronda, ó Deus, buscando a sua antiga morada. Mas ele não vai achar, Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós. Pai, eu quero, de uma maneira especial agora, também apresentar o Miguel nas Tuas mãos. Abençoe o Miguel, a sua recuperação da cirurgia que ele fez, meu Deus, no dia de ontem. E que o Senhor o guarde com a Tua graça. Guarde, meu Deus, os seus pais, dando a eles conforto, meu Deus, em nome de Jesus.
Pai, que a poderosa bênção do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos, aqueles que têm, meu Deus, algo, Senhor, amarrado, Senhor, preso, que precisa ser desembolado, que precisa, meu Deus, de ser destravado. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a queda de todo travamento, de tudo aquilo, meu Deus, que é empecilho na vida dos teus filhos, ó Deus, para que a bênção do Senhor seja completa sobre eles. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar as excelentes bênçãos dos céus sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de cada pessoa que nos ouve, Senhor. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter passado por aqui. Terça-feira que vem, nós estaremos no templo com o estudo da palavra de Deus, com a oração, com louvor. E eu desafio você a ir para lá, para a gente estudar a Bíblia junto, para a gente aprender juntos, porque nós precisamos adquirir sabedoria. Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Fique na paz e na graça do nosso Deus.